Galera, muito bem-vindos ao Hidra Podcast. No papo que a gente vai ter a seguir, eu e o Mário fazemos uma revisão dos últimos 10 episódios do Hidra Podcast. Os extras são sempre isso, a gente olhando pra trás, vendo o que a gente aprendeu, tentando convencer vocês a assistirem os episódios. E também a gente traz um monte de dica, coisas que a gente tá lendo, coisas que a gente tá ouvindo. É um episódio que a gente se solta mais pra fazer os nossos comentários e trazer um pouco mais da gente e não só dos entrevistados. O papo tá muito bom, como sempre. É isso. Aperta o play e vambora. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao Hidra Podcast. Eu sou a Mari Fonseca e hoje é aquele dia que ele tá aqui na minha frente. Eu sou o Pedro Hércules, no Hidra Podcast a gente cria e cresce na incerteza. É a gente hoje. É a gente hoje. Boa! Galera, a gente já contou pra vocês que esse é um episódio extra. A gente vai trocar ideias sobre recomendações, coisas que eu e a Mari temos lido, temos ouvido, temos prestado atenção. E vamos revisar os últimos episódios. Fazer umas reclamações também. Fazer umas reclamações também, cobrar uns devedores aqui ao vivo. Pessoal que não tá no Splitwise aí, Luiz Gustavo Freire, pra você essa mensagem. Nossa, achei que foi forte isso aí. Cara, não paga cerveja, mas enfim. Vamos começar com as recomendações, com as coisas mais doidas. Vamos começar, porque a gente sempre se diverte com isso. Quando a gente viu que a gente ficou enorme e ficou super longo, até pra gente se organizar no tempo. Começa com as suas, porque... E eu até vou pedir um favor pro Bruno zerar o cronômetro, gravando aqui pra gente ao vivo. É bom que vocês vão conhecer o Bruno. É mesmo, maluco. Pô, galera tem em casa aí, maluco, meio carioca. Curte esse vídeo, compartilha o vídeo e tal. Conta pro YouTube que é legal esse vídeo. Enfim, isso ajuda bem a gente. Comentar aqui embaixo ajuda pra caramba também. Beleza. Bom, vamos lá. Basicamente, primeiro, recomendações. Esses extras, eu fiquei pensando, eles têm sido uma crônica das minhas cada vez mais loucas imersões em Nárnia, com os livros que eu tô lendo, e da minha calvície que tá avançando muito rapidamente, infelizmente. Isso tem sido para de olhar, as duas grandes coisas que aparecem no extra. Você vai dar dicas de produto de cabelo. Então, eu tô usando o troço. Outro dia eu vi no Pânico, no próximo extra, vamos ver. Vai ser com um mês a gravação, sei lá. Vamos ver se deu certo o resultado aí e a gente conta pra tu. Boa. Bom, mas vai lá, Marcos, o que você tá lendo, ouvindo? Quem tem de bom pra eu tô galera? naquela minha meta angustiante de tentar... pelo menos conversar e entender qual é a melhor lista de livros e recomendações desse YouTube, que fica aqui abaixo do nosso link, em todos os nossos episódios, as recomendações, que me gera muita agonia, como eu tenho dito. Então, dessa vez eu resolvi embarcar em Phil Knight, a marca da Vitória, o fundador da Nike, tem uma autobiografia. E aí, enfim, eu acho que algumas pessoas recomendaram, a primeira vez que foi o Lucas Fonda, que vale acompanhar o episódio dele aí, falando de... Sim, Iron Biker e outras... Enfim, ele é todo atleta e inovador e tal. Bom. E aí, cara, eu tô gostando de Phil Knight. Eu não acabei, então, se no meio do caminho mudar de ideia, eu volto aqui e deixo dito. Mas Phil Knight escreve muito gostoso, ou quem escreveu pra ele, Ghostwriter, sei lá quem seja, é uma história bem pessoal, assim. Ele vai contando, assim... casos dele, as namoradas, os estresses, a loucura dele de entrar no avião e ir pro Japão e começar a vender Tiger, que ele vendia Tiger. E aí ele contava o maior potoca que ele era o único representante, uma empresa enorme de Tigers, era ele na casa dele, dentro da casa dos pais dele ainda, enfim. Aí ele começa a trabalhar com contabilidade e era dono da distribuidora de Tigers, mas isso foi muito legal porque desde sempre ele era um cara que corria. E ele começa a se envolver com os atletas, esses caras viciados em performance, né? Então, o técnico dele entra como sócio. Depois, os caras que vendiam eram ex-atletas ou corredores que, sei lá, uma diferencinha na sola, no amortecedor, era uma super inovação. Então, ele começa a aprender muito vendendo Tiger. E aí, enfim, depois ele chega no que a gente conhece hoje da Nike. Mas é bem pessoal, assim. Eu tô curtindo. É um livro, é um romance, assim. É uma pegada gostosa de ler, assim. Diferente de outros livros técnicos que a gente tem falado aqui, então... Pô, que massa, hein? Tô curtindo o Phil Knight, hein? Me surpreendi. Não sou um atleta. Ele apareceu já uns 3 episódios, alguns 3 ou 4 convidados recomendaram o Phil Knight. Massa isso. Então tô curtindo, recomendo. Ainda muito pela história dele, pessoal. Ainda não cheguei numa parte assim, que tem muitos insights empreendedores, mas eu acho que não é esse o foco. O foco é o foco dele Nike em patrocina fazer o podcast também. A Nike podia, a gente falou falam tão bem da Nike aqui, a gente sempre... Pois é, Phil Knight. Phil Knight. Pô, massa, assim, ó. Eu vou começar... Vou meio aleatório aqui entre livros e outras coisas, que é um negócio que até foi por conta de uma recomendação sua no outro extra nosso. Que eu fui, e não só sua, mas também do Daniel, o cara, nosso amigo da Velt, que é um craque, um dos caras mais inteligentes que eu conheço, mais fodas. Também falou do Ray Dalio. E aí eu não fui ler o Ray Dalio, mas eu fui ver um vídeo, tem um vídeo de 1 hora dele muito interessante, que é muito pertinente pro momento. A gente tá gravando
tá acontecendo aquele conflito na Ucrânia nesse momento. A gente espera que quando for ao ar isso seja passado, claro. Mas, para falar de conflitos internacionais e tal, o Ray Dalio é um cara que, além de entender muito de investimentos e ter lá o livro Princípios, que você já recomendou aqui pra turma de atrás, o Principles em inglês. Também aprendi na listona Pipe. Lista Pipe também. Pipe não, Hydra. Então, Pipe tudo também, certo, tudo junto. tudo em casa. Mas, além disso, o cara, ele, segundo o que o Daniel me fala, ele se torna também uma espécie de um historiador, assim, ele realmente gosta muito de história, né? E ele vai entender, ele tem uma tese que ele traz, que não sei quanto que é original ou não, mas não importa, é uma tese interessante pra caramba, que é sobre os ciclos dos grandes impérios nos últimos anos. Ele estuda comportamento social, ele é um cara que se interessa por pessoas e formas. Ele fala muito assim, pô, tem muita coisa que ele aprendeu com a experiência própria, com investimentos e tudo mais, mas tem muita coisa também coisas que ele nunca viu na sua vida como investidor, mas que podem e tendem a acontecer. Acho que até muito inspirado pelo Nassim Taleb, a história do cisne negro, né? Quer dizer, não é porque eu nunca vi uma crise de tal tipo que não vai ter. Não é porque eu nunca vi uma guerra como a Segunda Guerra Mundial que ela não pode ocorrer de novo e tal. Então, pensando nisso, de aprender além do tempo de vida, da experiência mesmo, ele vai entender a história e ele faz uma super análise completa. Tem um livro sobre isso que ele escreve, que ele vai olhar a ascensão e queda das dinastias chinesas, que é o mais longo que ele olha, mas depois olha a ascensão e queda do Império Espanhol, do Império Holandês, do Império Inglês, do Império Alemão, enfim, do Império Francês. Ele vai olhar os grandes impérios dos últimos 500, 1000 anos aí. É muito legal. Ele vai olhar... Onde é que tá isso, você falou? Tá no YouTube, é um vídeo no YouTube mesmo? É um vídeo no YouTube que ilustrado, super bonitinho, aqueles com o cara falando e alguém desenhando as coisas, muito massa. E tem um livro, e aí no vídeo ele fala, pô, isso aqui é uma parte do livro. Mas é muito massa, que ele vai olhar isso tudo, então, e no final das contas ele vai olhar, putz, o resumo da ópera a tese é que a América... Não, primeiro, a tese é que os impérios começam, sobem e caem. Então tem começo, meio e fim do império econômico, do império, enfim, cultural e tal. E que a América está numa descendência, a América está caindo, está num momento de queda. E ele, tem todos os sintomas ali que ele via nos outros impérios e tal, que é conflito social interno, que é o desafio depois que o país passa a ser a moeda corrente, passa a ser o emissor da moeda corrente mundial, no caso hoje é o dólar, claro. Esse país começa a ficar muito endividado e começa a gastar muito mais que devia e começa a perder um pouco a confiança nessa moeda. Essa coisa da Ucrânia hoje, né, tem essa discussão das sanções da Rússia. Tem gente que fala que tende a acelerar a redução da adoção do dólar no mundo todo, porque a América, enfim, tá atrapalhando o acesso dos russos às reservas em dólar, que é a grande reserva mundial de valor. Então tem toda uma história muito massa, que passa por cultura, por educação, por infraestrutura, por inovação, passa pela parte financeira mesmo, de moeda, e pela parte de contabilidade nacional com os países que estão endividados. Ele olha para a América, acha que está rolando isso, e olha para a China, por outro lado, e acha que a China está com a cara de quem está em ascensão mesmo. A China está voltando. Ele olha para as várias dinastias, porque a China é um país com uma história muito antiga, né? Assim, a história da China vai lá atrás. Então, por isso que ele olha as dinastias. Tem dinastias que a China está nem em cima com esse cara e tal. Ele acha que está numa hora de ascensão. A China está investindo em educação, o país cada vez mais educado, o país cada vez mais inovador, adotando práticas que deram certo lá fora, principalmente o capitalismo mesmo, que é essa, né, pegar quem tem dinheiro sobrando e colocar esse dinheiro para financiar crescimento, inovação e produtividade e tal. É muito legal a história. E aí ele tende a fazer, essas grandes viradas trazem conflitos, instabilidades mundiais e tal, e ele, de certa forma, fala, estou me preparando para isso. Meus investimentos têm essa cara hoje. Me preparando para ver o dólar perder importância, num certo sentido. Me preparando para ver o yuan ganhando importância, a moeda chinesa, né, na forma que ela é negociada de forma internacional. É massa, muito legal. História e o cara é investidor, né? Então, assim, ele evidentemente, talvez o rigor do historiador de falar, não, mas não foi exatamente assim na Holanda, tem uma diferença assim, tá? Mas ele tenta ver um padrão para aprender. É muito legal. Não, eu gosto dessas visões, assim, eu não tô tentando lembrar aqui, mas eu não vou lembrar, eu sou péssima de nomes, mas a gente, não é exagero, né? Literalmente eu sou péssima, eu troco todos. Mas tem muito estudo interessante dessa coisa de... Lá atrás, as pessoas falavam, tem que estudar mandarim porque a China vai ser o mercado do futuro. Era sempre uma visão mercantilista, de você negociar e trocar mercadorias, produtos, ter fábrica lá e tal. Mas as discussões hoje são mais dessas ascensões e quedas de impérios mesmo, né? O movimento do global geopolítico de você ter sempre alguém que está liderando o mundo de vários formatos. Não só economicamente, mas, enfim, de ideias, de
conceitos e tal. Tipo, sei lá, né? Eu falo francês porque eu estudei na França e na geração dos meus avós, francês era a língua, né? E tal. E por quê? Porque a França tinha essa representatividade cultural e tal. Aliás, eu tive com o Rubens C. Cooper, embaixador, esses dias. O Rubens é o seu mais velho, foi embaixador nos Estados Unidos e tal. Ele fala, putz, lá na França, toda semana o jornalista do jornal econômico, X, mais importante, me liga, porque, pô, só eu que falo francês, a turma não fala mais francês, minha geração inteira falava francês. É isso. E a turma já não fala mais, deixou de ser então, um pouco porque nesse mundo tinha essa diplomático, coisa né? de você acessar cultura para falar francês. E a gente teve também a etapa do inglês ser uma coisa utilitarista para hoje ser um acesso ao mundo global. Sim. De você, né, sei lá, muitas das referências que a gente cita aqui, a gente tem o privilégio de ouvir, porque a gente fala inglês, né? Assim. Então, enfim, tem até uma pauta aqui do MrBeast que também tem ligado a isso. E aí, enfim, e agora tem essa coisa, né? A gente veio com um papo de que o chinês era falar mandarim era uma função utilitária, mercantilista, digamos assim. Perfeito. E começa a se entender que tem uma importância também cultural e outras importâncias de ascensões de império que a gente talvez não via ou questionava por várias questões, né? E a China é isso, Quem diria que a gente ia estar aqui falando disso nesse podcast? A pessoa estudou jornalismo internacional, o Pedro gosta de economia, então a gente pode ficar aqui horas viajando nesse assunto. Confúcio, Sun Tzu, Lao Te Ching, o Mao Tse Tung, depois o comunismo internacional. A China é um centro de produção de cultura e de intelectual também, né? de outras coisas, além de ser uma grande fábrica, um grande lugar de fazer negócio, né? Muito interessante, é massa. Boa, quero assistir. Concordo, não, mas é instigante, assim. Instigante mais. Muito legal. A gente gosta de pensar, não precisa concordar. Exatamente, é isso. Boa. Não, então agora deixa eu ver se eu quero dar dicas, que eu tô chateada. Não, tô brincando. Essa é a minha mais próxima do mundo dos negócios. Tá? As próximas dicas são todas legais, mas muito loucas. Cara, eu vou dar uma dica daquelas que Lucas, nosso querido amigo, sempre troca ideia comigo e também a Laila, a gente já conversou e, inclusive, tô querendo muito, assim, fazer um estudo sobre, enfim, biotrackers, marcadores biológicos, que eu acho que é uma biotrackers, né, para falar certinho, que eu acho que é uma coisa que a gente também tá cantando a bola há um tempo, mas o bicho começou a pegar agora, porque começou a ficar viável, que é essa coisa do big data de nós mesmos, né? A gente fala muito de dados financeiros, dados bancários, dados do consumidor, dados de energia, igual a gente já fez alguns episódios. Mas tem uma revolução profunda em saúde que é somente a revolução de coleta de dados personalizados de nós mesmos, né? A gente tinha o exame, nossos exames mais modernos eram tomografias, né? E quantos anos tem uma tomografia? Bem antigo. Então, hoje em dia, poder fazer isso com frequência, barato e todo dia, né? Você fala, hoje, sei lá, tem teste, já tá vendendo no Brasil, teste para fazer exame de Covid em casa, o tanto de informação, você viu o Macron com medo de pegar lá o DNA dele no teste de COVID. Lá, quando foi ver o Putin, né? Exato, quando foi ver o Putin, exatamente. Então você tem muita informação num swab de nariz, de saliva, muita informação dos biotrackers que ficam fazendo exame de sangue. Batimento cardíaco, pressão, glicose, coisas simples, assim. Então tem uma revolução, assim, que a gente cantou a bola, tá? Nas aulas de futurismo, sei lá, nas várias aulas que eu dei na FAP, vários lugares, a gente já falava disso. Em 2014, 2015, mas ainda era aquela coisa, a curva do acesso a essa inovação e tecnologia. E eu lembro, né, quando eu voltei das Singulares com meu mapeamento de DNA, eu falava, chegava nos médicos, que demais, ninguém sabia o que fazer com isso. Começa-se a poder, de fato, utilizar essas informações de forma mais personalizada para cuidar da minha saúde, né, não numa visão genérica de população e tal. Sim. E aí, nesse contexto, tem uns podcasts mais de saúde, assim, do Huberman, que também já indicamos por aqui, que é um cara neurocientista, fala muito de visão e tal. E é da turma também de experimentar com o corpo, inovações. Mas, dentro da plataforma dele, entrou o Lifespan. Que, na real, eu fui até olhar a tradução, é vida útil, mas que, cara, não é essa palavra. Mas, enfim, que é mais ligado pra gente à extensão da vida, ou à expansão da vida, ou à expectativa de vida, sei lá. Mas que é uma linha de podcast do David Sinclair, que também já foi citado algumas vezes aqui, que é um cara que escreve sobre longevidade, super polêmico, mas que está dizendo que, né, envelhecer pode ser considerado uma doença, já que tem tratamento no conceito mais original da doença, tá? E aí é super interessante. A primeira, tem algumas entrevistas boas, a sétima, se não me engano, o papo dele sobre esses biotrackers eu adoro, que é isso, dele falando como é que tem 20 anos que ele gera dados sobre ele mesmo, então ele aprendeu tudo que funciona pra ele, né, tipo, desde os remédios que ele toma,
até o horário que ele faz jejum, o que ele come para sair do jejum, o tipo de exercício físico. Ele é um cara, por exemplo, que não faz muita musculação ou hipertrofia, ele é contra. Enfim, é uma viagem, mas eu acho que ali, só dele contar que ele tem um negocinho colado no braço que tira lá os dados do sangue dele, tem um marcador de coração que ele acompanha diariamente. O Apple Watch, esses caras já tem. Mas é porque o dele ainda entra. É interno. Tem uns que estão derma e outros que são externos. Então tem uma revolução, mas também tem a precisão desses sensores, tal, que o Apple Watch nem sempre, mas sim, sono, passos, tudo isso também. Ele, se eu não me engano, ele fala de 40 marcadores que ele acompanha diariamente sobre ele mesmo. Nossa. Ou de hora em hora, dependendo do tipo de marcação. Então, assim, incrível. E eu acho que esse papo é bom, hein? Um dia vai chegar. Mas pra quem gosta desses assuntos futurísticos, Então, recomendo o Lifespan. Tem uma galera no Brasil fazendo tecnologia de sono. Não rolou dessa vez, mas vai rolar na próxima. Bem legal aí. Putz, queria muito aquela cama celebrity do Silicon Valley. Já tem nacional massa, que vai vir aqui no Hidra Podcast no futuro. Opa, não vou dar spoiler, porque eles não marcaram ainda. Não, tô gastando dinheiro demais nesse podcast. Eu quero consumir os livros, já tô comprando painel solar pra minha casa. Tô tomando de carrep também, até hoje. Enfim. Coffee mais. Tô gastando muito dinheiro. Pô, bom é isso, hein? Ó, só papo doido. Bom demais, galera. Esse Hidra talvez não sei se é um dos mais divertidos de fazer. A gente tá entrando mais na nossa realidade. Cara, que é outra coisa que eu vou falar assim, real, que outra recomendação aí, vai. Muito massa que rolou. Mário já assistiu e eu comecei a ver com mais atenção recentemente, que é o documentário dos Beatles, dirigido pelo Peter Jackson, né? O diretor do Senhor dos Anéis, que é o Get Back. Tá no Disney, eu acho. Disney Plus. Tá na Disney Plus. Cara, é um negócio assim, pô, tem vários aspectos que não tem de falar. Pô, Beatles é bom. Então, você tem que gostar de Beatles, são 9 horas de documentário. Se você não gosta de Beatles, infelizmente, difícil conviver com você, mas assim, tem que gostar bastante, porque diferente do... Eu traço um paralelo muito com a última dança, né, The Last Dance, do Michael Jordan. Tem muita coisa em comum, muito interessante. Mas diferente do Last Dance, que é aquele que a gente já recomendou aqui, é o documentário. Esse Get Back, ele não tem tanta explicação do que tá rolando. Então você tem que saber, tipo assim, pô, quando o Paul senta no piano e começa a murmurar Let It Be, você não conhece Let It Be, você não percebe o tanto que o negócio é forte. Mas enfim, então ele não vem com tanta instrução. Mas eu acho que pra turma que escuta o Hidra, pra além da parte artística, pô, é fascinante. Porque o cara pega o baixo, o John Lennon tá atrasado pro ensaio, o Paul pega o baixo, começa a murmurar, de repente sai Get Back. Ele sai, né? Não, mas isso que eu ia falar, a primeira estrofe de Get Back, eles discutindo. From the rain, não, que eu nem sei a letra. Eles discutindo as palavras ideais pra entrar, é muito legal. Muito louco. Não, assim, ele pegando a cena, é mágico, o cara sozinho com o violão, aí sai a música. E aí você vê um artista, um gênio, né? Um grupo de 4 gênios produzindo uma parte da música mais relevante do século XX, talvez da história humana. Com tanta facilidade, é muito louco. Mas além disso, pra quem tem negócio, pra quem trabalha, como todos nós aqui, Mari e eu, e quem tá ouvindo também, é muito doido um aspecto que é o seguinte, ver os caras tinham uma relação muito ruim ali naquele documentário. Você vê que o grupo dos Beatles, os 4, pô, muita briga, briga chata, assim, os caras pegando o pé do outro, não querendo trabalhar, o outro querendo também se impor demais. Então, tem toda uma tensão ali que é muito legal de ver, pô, como é que os caras produziram tanta coisa boa e o ambiente não era um ambiente aquele facinho de estar, né? Não era um ambiente, que legal, que delícia trabalhar lá. Era difícil, os caras, pô, chega lá o George Harrison vai mostrar a Amy Mine, que é uma super canção dele, e os caras, pô, criticando, enchendo o saco, não sei o que, zoando. Pô, imagina, qualquer outro lugar do mundo, a Amy Mine, né? Aquele filme Yesterday mostra isso, né? Vou pegar a música dos Beatles e mostrar pra qualquer pessoa, parece que é genial. Mas é legal ver, então, portanto, em resumo, o ambiente de trabalho daqueles caras brilhantes sendo um ambiente difícil, como é a vida real, né? Todo mundo que trabalha sabe disso, todo mundo que faz uma coisa. Pô, tem um chefe que é chato, tem um colega que é difícil, tem que coordenar gente que não pensa igual, mas, com tudo isso, os Beatles produziram, no fim daquele... E desistiram também. Depois eles acabam, mas enfim, durante o tempo que eles conseguiram ficar juntos, eles produziram a melhor música do século XX, talvez. Não, então, você falou rápido, o Yesterday tá no Netflix, é um filme legal pra quem gosta de Beatles também. Yesterday é um filme com o cara... Que o mundo esqueceu os Beatles, e ele lembra, e aí ele começa a tocar as músicas dos Beatles como se fosse dele. Mas eu acho legal ver, assim, eu falei o paralelo com o Last Dance, porque são 2 casos onde você teve uma equipe de câmeras e de captador de áudio e tal, produzindo conteúdo num tempo, primeiro, pré-internet, pré-smartphone, então é bastante mais cru. As pessoas estão ali, elas não percebem tanto a câmera e, portanto, são mais reais, né? O Michael Jordan, ali, os caras, enfim, Phil Jackson, né? O técnico do Bulls e tal. Você vê mais de perto, e junto com isso, pô, é poder ver também de perto 2 grupos, no caso,
os Bulls, que talvez o maior time de todos os tempos do basquete, e os Beatles talvez o maior grupo de música de todos os tempos. Como que esses caras trabalham, como que é o dia a dia, os bastidores, as dificuldades, pô, como que esses caras pensam, como que eles tentam superar cada coisa. De novo, do basquete é um pouco mais fácil de entender, porque tem muito mais explicação pra gente que não entende basquete. E é mais produzido, né? É mais produzido. O Beatles é mais tem raw, entrevista assim, com os caras. O do Beatles é o vídeo lá, o áudio e algum outro comentário do diretor e tal. Mas eu acho que vale ver pra quem gera equipe e tal. Acho que dá uma certa paz de espírito de entender que dá pra fazer muita coisa legal em ambientes que são imperfeitos, porque na prática sempre é assim, né? Você sempre tem uma equipe um pouco menos engajado do que você gostaria, você sempre tem um cliente mais chato que fosse, o orçamento é pior do que você gostaria, então é sempre imperfeito, mas dá pra fazer, nesse caso, coisas históricas. Boa. Não, vou dar uma dica mais rápida aqui. Aliás, vou desqualificar uma entrevista, que eu tô chateada, e depois eu dou uma dica. Cara, eu fui assistir a entrevista no Lex Fridman, né, que é um cara que eu adoro, ele é russo, americano, enfim, e ele foi entrevistar o Mark Zuckerberg num momento que, assim, a discussão poderia ter sido extremamente profunda e tal. E ele começa a entrevista, o Pedro adora, fazendo o Mark Zuckerberg marcar lá as caixinhas de... Não sei o que é que tá lá. Eu não sou robô. Eu não sou robô. O teste não sou robô do Facebook. Sei lá, marque onde estão as bicicletas. E ele tem que fazer de verdade. Ele passa, ele dá uma suada ali. Muito divertido. Porém, Zuckerberg me decepciona muito, assim, como empreendedor de vida real. Assim, ele já tá muito mais próximo a um político, desviando das perguntas e elaborando respostas vazias e genéricas e tal. Fiquei chateada, porque as perguntas eram boas e os assuntos super quentes. E o Facebook tem um monopólio hoje de comunicação absurdo no mundo. E ele não consegue entregar nem como empreendedor de se livrar desse problema e nem como um cara que não é isso mesmo, tem uma opinião sobre isso e vou habitar sobre isso. Enfim. É que é duro esse processo. É duro. O cara, ele sai de um pô, genial que ele faz com o Facebook e tudo mais, e de repente... hoje é o WhatsApp, ele é executivo de uma das 5 maiores, 10 maiores empresas do mundo. E um monte de gente pressionando, anunciante pressionando. Assim, ele sofre muita pressão, mas você não consegue... Ele deixou de ser o empreendedor. Foi depor em CPI lá, americana, umas 20 vezes, sei lá quanto Mas você não consegue ver o cara empreendedor falando do negócio. Puta, eu sou uma empresa e tem que fazer isso tal, que seria uma conversa super deliciosa, uma conversa hídra, por exemplo, que eu gostaria de ver dele. Ou o contrário, ele mais instruído sobre o assunto. Fala, não, esse aqui eu não posso mexer, eu tenho um limite aqui e tal. Ele não entrega nada, é tipo blank. Chateada. Empty suits. Como nosso amigo Nassim Taleb chama de empty suits. Fiquei chateada. Esperava mais. Porém... Interessante. Falando de um episódio também que tem muita correlação também com uma entrevista que a gente teve aqui, que é o Joe Rogan entrevistando o Mr. Beast. A gente até eu tentei falar dele aqui no One Big Media, quando a gente entrevistou o Léo, mas o Léo não conhecia muito. E, obviamente, a turma mais viciada aí nos YouTubes deve ter ouvido falar. O Mr. Beast é, tipo, o maior YouTube do mundo hoje, se eu não me engano. Tem 200 milhões de seguidores, é um trem, assim, absurdo. E hoje ele tem vários canais em várias línguas, porque ele tá dublando com atores e profissionalmente todos os vídeos dele pra distribuir. Só que é muito legal porque ele é um menino de 23 anos. Começou no YouTube, acho que com 10 ou 8, um trem assim. E começou com jogos, games, como boa parte deles. Mas o mais legal é que ele tem algum... É interessante, assim. Ele é muito focado. E ele fala que ele era muito diferente de todo mundo, que ele não se relacionava com nada e tal. Então ele encontrou no YouTube o mundo dele. E ele vive pro YouTube, só faz o YouTube. 90% das horas da vida dele é pro YouTube. E o Joe Rogan consegue ir tirando dele coisas que a gente não sabia. Ele tem vários desafios de saúde que ele tem, mas ele é meio robótico pra falar disso. Ele não se envolve nisso, assim, é paixão dele. É YouTube, números, algoritmo. E o cara, assim, navega muito bem o que é popular, o que é viral, como é que faz, como é que não faz e tal. Isso, e, assim, domina esse assunto. E é super pró-YouTube, assim, no jogo eu cutuquei ele, né, várias vezes, perguntando, mas, cara, e aí? Mas se o YouTube te cancelar e tal, como é que você faz? Depende dos caras. Não, mas é isso mesmo, eles me deram chance de crescer e de fazer. E a coisa mais maluca, que era uma pergunta que eu tava aqui no episódio do Léo, é... Meu filho, como é que você ganha dinheiro? Porque ele faz vídeos, ou vídeo, 5 milhões de reais. O vídeo lá do Round 6 que ele fez, ele gastou... orçamento gasto com vídeo. 5 milhões de dólares, pra fazer, 4 ou 5 milhões de dólares pra fazer o vídeo. E é um vídeo do YouTube. Vídeo de 20 minutos, sei lá. E aí ele é muito louco, você descobre que além dele ele tenta ganhar dinheiro fora do YouTube, tipo, com marcas de sanduíche, produtos, barrinhas, sei lá, mas na prática, a máxima dele é assim, eu não vou ganhar dinheiro.
eu vou gastar dinheiro. Então ele reinveste quase tudo que ele ganha. E ele ainda mora numa casa, divide apartamento com os colegas. O pessoal chegou na casa dele um dia, mesmo? porque ele, assim, ele não foi para esse universo do YouTube, ele torra o dinheiro. Só que é um dinheiro, assim, gente, ele fatura por canal 300, 400 milhões de dólares por ano. E ele queima fazendo vídeo, assim, com a equipe e tal. É muito doido a entrevista. E aí... bem rock and roll isso também. É muito rock and roll. Mas ele fala, eu tenho 23 anos. Orson Welles. Eu não preciso de muito mais, entendeu? Queimar tudo pra fazer vídeos muito doidos. Isso é legal. É muito doido. E ele fala, não falta ideia, falta tempo. Eu sou uma pessoa só e a única interseção é que eu tenho que estar nos vídeos. Então, é o tempo da minha vida e tal. Ele tá falando de gestão de tempo. Ele tem alguma coisa, assim, interessante, assim, de jeito de pensar, assim. Tem um trem de gênio, não tem conversa. Tem um trem... Ele é aquelas conversas meio Elon Musk, as respostas que você fica meio fora do lugar, assim. Enfim, super recomendo. Mr. Beast. Putz, o Joe Rogan, pô, até um comentário, a maior parte do que a gente indicou que muita coisa em inglês você falou, e é fato, mas acaba sendo em inglês mesmo, né? Tem algumas coisas com legenda, tem algumas coisas com tem até vale atrás do Joe Rogan, tem algumas coisas que os caras dublam depois e tal. Vale caçar. Não, e essa sacada do Mr. Beast é maravilhosa, porque ele fala assim, é eu já tô no meu limite de pessoas que falam inglês no mundo. Nossa senhora. Estatisticamente, cara, ele fala, não sei qual é o número, tá? Eu tô com medo de errar, 10%, 20%, 30% no máximo de pessoas no mundo entendem inglês. Consegue ver um vídeo em inglês e não, tal. ele, não, peraí, o pessoal fala mais espanhol. Tem mais gente que fala espanhol, tem mais gente que fala chinês, eu preciso dublar. Aí ele começa a abrir os canais nas línguas locais, por isso, porque ele tá no teto de ele pega o mesmo vídeo e dubla, você falou, né? Pega um ator que vai fazer dublagem e tal. Isso é brilhante, né, cara? Ele é muito esperto. Esse menino é muito esperto, dá uma aula, assim, de YouTube e tal. Tem que ouvir de novo e anotar e tal, pra quem gosta. Mas, assim, pra mim é isso. O fascínio da personalidade é muito legal também. É isso, né? As próximas coisas que eu lembrei. Eu ando lendo. Falei, porque tá bom, já temos muita coisa gravada aqui. Já tá de boa, pois é. Não, tem uma gracinha minha, só pra fechar, então. Que é o L'Agence, que é... imóveis de luxo, imóveis de família e luxo, que é daquelas coisas que eu gosto de ver só eu no Netflix. L'Agence é uma empresa, é uma família de corretores de imóveis em Paris, que são, aliás, a família é uma delícia, são pai, mãe, 3 filhos e as enteadas e os netos, enfim. Só que é muito divertido, porque eles são uma família super normal e tal. Só que eles começam a crescer na carreira de imóveis de luxo. Então, eles começam a vender imóveis de 5, 6, 10, 40 milhões de euros pela França e as regiões locais. E aí, eles viram especialistas nesse tema. E é sensacional, porque eles visitam a casa de pessoas para comprar e vender apartamentos. Então, eles têm, assim, acesso a lugares, assim, super exclusivos e lindos do mundo que a gente não conhece que existe. E para quem gosta de arquitetura e gosta dessa viagem de ver as coisas belas no mundo, é muito legal. Não é para ficar com inveja do povo, não, mas é para ficar admirado. Dá, né? Não, tem jeito. Aqui a sauna nesse mas é lindo de ver os lugares que tem no mundo, e especialmente a Europa ali, porque eles começam a sair de Paris, enfim. E Paris, eu gosto de ver. Caramba, acho que é isso. É isso que eu ando lendo. Romeu e Julieta e a Bíblia. Eu não vou recomendar aqui. Esse é o meu irmão. Recomendar Shakespeare, Deus, eu acho que tá um pouco acima da minha ousadia. Galera, cara bom aí, William Shakespeare. Já ouviu falar? Já até recomendei alguma coisa antes, mas assim, cara, recomendo a leitura de ambos. Aliás, muito interessante. Acho que com o pé no chão, o Romeu e Julieta é muito legal, cara. Lá na ONG, lá no Instituto Prodel de Economia Mundial, a gente tem feito muita coisa muito massa com a Catalina e tal. E, enfim, eu falei do embaixador Recupero agora há pouco, porque foi um evento que ele foi falar da Ucrânia, foi semana passada, muito massa. E o Norman, né, cobria conflitos na América Latina e comparando isso com a América Latina durante a crise lá nos anos 70, 80 e hoje. Enfim, papo muito massa. E a Catalina me aparece, Pedro, terça-feira que vem, eu tô querendo, vamos discutir um pouco Romeu e Julieta, aí manda lá um pedaço que ela mesma escreveu, copiou e colou em algum lugar, sem copyright, enfim. A gente começa a discutir, é bacana, cara, esses textos, assim, de verdade que parece bobagem, mas, pô, esses grandes textos, cara, vale a pena acessar de vez em quando, assim. É lógico que a linguagem às vezes é mais difícil, tem que pegar uma tradução mais recente, fica mais fácil. O inglês lá do original, pô, de, sei lá, 400 anos atrás é difícil de ler. Mas, pô, é realmente emocionante, fala de coisas mais complexas, não é óbvio, né? Tipo assim, enfim, o Romeu, aquele romance parece meio bobo, quem conhece só a sinopse, né? É mais complexo, os personagens são complexos, são irônicos. Não, a questão familiar, é super então, interessante. E ela trouxe por isso, né? Ela falou assim, cara, a gente vive... Olha, essa viagem da Catalina Pagés que é brilhante, né? Ela falou, cara, a gente tá num país muito dividido, o país tá assim, né? A América também tá assim, essa divisão de boa parte Bolsonaro do mundo e Lula, tá vivendo né? Enfim, isso. essas coisas, essas facções que estão se formando dentro das nações. Ela fala, cara, Romeu e Julieta é pra ela, além da questão do romance, um comentário sobre isso, uma cidade dividida.
né, entre os Montec e os Capuleto e tal. E como que a cidade dividida... É um belo paralelo, hein, Catarina? Então, gostei. ela não erra. É só gol de placa. Mas ela fala assim, cara... É um livro legal de ler porque fala de como lidar com isso e de como que, por outro lado, como que a gente é contaminado por essas divisões. O livro mostra muito isso, né? As pessoas, na prática, estão brigando por brigas não são muito delas, né? Não tem nada a ver com esse assunto e é mais fácil... Sem questionar e abraçar muito, uma facção e ter muita raiva da outra é muito mais fácil do que... E aí Romeu e Julieta quebra, porque, né, se apaixonam e são de facções diferentes, mas mesmo eles são levados, e a tragédia que no fim se dá de uma cidade dividida, que não consegue conversar sobre coisas muito óbvias, que na prática, né, ali, as famílias são muito parecidas, não tem... A briga começa, não nem se sabe por quê. perdendo, né? É isso, nem sabe quem começou a briga, nem sabe onde acaba. Ela falou, pô, isso é hora de ler Romeu e Julieta. Catalina é craque, bicho. Boa, quero tentar de Catalina aqui. E trazer ela aqui. Catalina, aliás... Marcaremos. É isso. Buenas, vamos falar dos nossos episódios? Vamos falar de episódios. Você que chegou aqui cortando a nossa introdução de recomendações, agora sim você chegou para conversar com a gente sobre a nossa resenha dos episódios passados, um pouco nossa biblioteca. Catálogo da NET do Ira Podcast. Isso aí. Bem-vindo. Vamos lá, Pedro Hermes. Quem começamos? O primeiro episódio que vai ser comentado nesse extra é o papo com o Luiz Felipe da Racuna. Boa. Racuna bombou, né? Ainda tá bombando. Recebi várias mensagens. O pessoal curtiu a ideia de comer grilos. Cara, muito massa o papo, né? E ele entrou no Netflix na sequência, né? Tá lá no... ele é um dos concorrentes do um programa da Eliana, né? De investimento, que tem alguns investidores e tal. Bem legal. Putz, eu adoro, né? Essa parte de biotech e inovações, assim, é incrível e é uma inovação tão vida real, né? O grilo tá aí há quanto tempo, assim, né? Quando a Mari pela primeira vez me convidou a Mari e a Lívia me convidaram pra trabalhar com elas, pra conhecer o trabalho delas, foi num evento, acho que da Climate Ventures, que eles, negócio pra meio ambiente, e o Luiz Felipe foi um dos selecionados pra aquela seleção de negócio. Acho que a primeira foi da Climate. Boa. Enfim, o primeiro ou o segundo, mas... E conheci, o Luiz Felipe, cara, ele tá na briga há um tempão, o negócio teve que pivotar, tentou um caminho, não rolou. Tá lá com o grilinho dele tatuado no braço. Cara, o cara aprendeu, ele nem era da biologia, né? Ele vai aprender a criar grilo, tatuou o grilo no braço, vai pra BH, vai... Cara resiliente pra caramba, brigador. Então, assim, é um cara que a gente torce muito pra que a coisa role, porque, além disso, é um impacto ambiental interessante pra caramba mesmo. Porque ele fala, a proteína de grilo pode complementar aí a alimentação humana, a alimentação de animais, pode trazer soluções para a gente não ter que expandir tanto aí a área da pecuária, né, extensiva brasileira em direção à Amazônia, ao Pantanal e tal. Tem muita coisa legal aí. Tá muito dentro dessa pauta de, né, a proteína agora voltou a ser benquista pelo pessoal fit e de aumentar o volume de consumo de proteína, de entender, né, essa proporção de proteína vaca versus grilo, tem umas piadas engraçadas aí. De água, de consumo de um monte de coisa, né? Exatamente. E essa visão de futuro mesmo, né? Assim, da alimentação, das inovações, assim. O Luiz tem muita informação para passar, é um episódio bem legal. E, enfim, eu já comi barrinha de grilo, não achei ruim. Pois ele faltou o grilo isso. Não tive coragem. Esteticamente eu tenho dificuldade, mas a barrinha, okay. Ele falou que ele fez um negócio meio com um chipzinho. Uma granola também, que ele faz de grilo e tal. O pessoal come no Netflix. A Eliana come e curte, mas ela tem essa tendência a gostar dessas coisas. Eu acho legal, e eu recomendo, e recebemos muitos feedbacks, um episódio bem quisto. Inspirador, o cara é muito foda. Obrigado por ter vindo. Obrigado, é legal ver ele aprendendo. Ele vai em tudo, eu tenho até vergonha, a gente entrevista ele sempre, todos os projetos e tal, porque a gente tá sempre torcendo pelo Luiz também. Em seguida falamos com o Clóvis, do Instituto Votorantim, que é a primeira entrevista que a gente fez à distância. É um parceiro, mas foi à distância, né? Lembra? A gente grava aqui, ele contra a pandemia, o Clóvis não pôde comparecer ao estúdio, mas foi bem legal o papo, né? Então, ele é um parceiro desses projetos de impacto da Pipe, né, da minha empresa, e tem uma coisa muito legal do Instituto, que assim, ele está inovando numa área que institutos e fundações lidam com doação, e é assim que se dá a lógica dos institutos e fundações, até juridicamente. E tem um universo novo surgindo, que são institutos e fundações querendo trabalhar com empreendedores, com negócios, e tentando descobrir mecanismos para apoiar esses negócios. E aí o Instituto Votorantim abre um fundo de investimento em negócios de impacto. Eles vão experimentar no mundo de VC aí, enfim, dentro das regras que isso impõe para o Instituto, porque legalmente no Brasil é super chato esses critérios. E é legal, é um papo técnico sobre essa parte, mas também bem inspiracional. É super duro. A gente sabe que a vida de gestor público no Brasil é super difícil, e a vida de gestor também, de certa forma, de fundos públicos, né? O pessoal que gera Instituto e Fundação, tem muito o Ministério Público em cima, de olho, porque o recurso não pertence a eles, pertence, né, à sociedade, porque chega ali por meio de isenção fiscal e tal. E é muito bom que seja muito bem regulado mesmo, claro. Mas, e é bacana ele, com todos os desafios que existem em relação a isso, ter coragem de, vamos tentar fazer um fundo, vamos tentar, faz sentido, tá dentro do mandato do Instituto Votorantim, que é realmente causar impacto social e ambiental para o Brasil afora e tal.
Então, pô, a coragem da equipe dele de mandar bala, a gente faz votos aí que dê muito certo. Tá no comecinho do fundo, né? O IV Ventures. E, pô, queremos ver aí um monte de investimento rolando. Muito massa. A experiência dele é E muito aí legal ele também. fala um pouco da tese dele, você empreendedor ouvindo a gente, vai lá ouvir, quem sabe tem um fit, você pode bater lá naquela porta. Verdade, ele tem lá as áreas que ele quer investir. Se você talvez tiver um negócio nessas áreas, fala com o Clóvis. Boa. Em seguida, a gente fala com o Léo da One Big Media. E sempre que eu falo dessa entrevista, eu tenho que lembrar que, pô, obrigado pelo Léo por ter vindo 2 vezes aqui. A gente tem um problema técnico no dia, né? A gente, pô, a única vez que a gente tá gravando a entrevista, cai a luz do bairro inteiro, enfim, não deu pra... A gente tentou gravar em áudio. Tentou gravar em áudio. A gente fez, pô, botamos no stories, ele voltou nossa aqui, foi muito gentil marmota. conosco, assim. E eu acho que o Léo, pô, uma das coisas mais bacanas é o fato de que eles estão... A One Big Media, basicamente, vira sócia de canais de YouTube e de Kawaii e outras redes sociais para participar dos lucros e para fazer o canal crescer. E é muito massa, tem que ter coragem de botar dinheiro nesse mercado. O mercado que já deu muito certo, pô, a porta dos fundos, né? Para dar um exemplo aqui de uma iniciativa que é YouTube, que virou um belo negócio, foi vendido, certamente o Fábio Porchat ganhou muito dinheiro com isso. Mas ainda assim, botar capital de risco nesse negócio, comprar canal, é um negócio... Mídia, tech, virar capital de risco, misturar esses assuntos sempre então, é difícil, né? Eu não conheço muitos casos, talvez, enfim, a gente tenha mais do que a gente conheça, assim, mas, putz, fora o Porta dos Fundos e mais um ou outro, parafernália do Felipe Neto e tal, você virar sócio de um canal e ir pra cima disso é um super inovador, super interessante. Eles fazem isso. A Mídia tem lá é sócio de alguns canais e o Léo desenvolve, ele veio do mercado publicitário antes. Ele vem do marketing, o Léo Jeitão. A entrevista ele é vendedor. Você tá terno bonito. Ele é. Não, e assim, e acho que tem. E é um pouco isso, assim, putz, eu ainda queremos entender mais esse mundo de algoritmos e mídia e que a gente tá cada vez dependente dele e tá financiando a vida de muita gente, né? Virou uma puta plataforma de geração de emprego, o YouTube e outras redes sociais para muita gente também. Enfim, algo para entender, o Léo traz algumas coisas, a gente ainda quer trazer até mais gente desse assunto. Até assim. Porque nós estamos, nesse instante, fazendo nós estamos tentando conteúdo digital, né? Aí, nós estamos vendendo. Você tá aqui vendo. A gente como o Léo ensinou, a gente é creator. A gente é creator, exatamente. Nós somos fortes. Acabei de falar da Bíblia, né? A gente é creator. Não nesse sentido. Também. Semi-creator. A gente não é tão creator assim, não. Tenho dificuldade com essa palavra por isso. O criador? Que é isso? Todo mundo cria, né? Nossa, assim. Fiat Lux, a gente fala isso, cria. Bom, vamos lá. Próximo passo é o Ilinka. Pô, a Ana da Ilinka. Querida, a Ana também. Ih, cheio de parceiros aí nessa lista. A Ana também, a Ilinka especializada em Deep Tech, que a gente também fala bastante, tenta conceituar, e tem vários memes aí que a Raquel botou nas nossas redes sociais, muita gente falando de Deep Tech, mas na prática eles estão preocupados em ajudar a inovação de base científica e tecnológica de sair da academia e ir para o mercado enquanto negócio. E é aí nesse imbróglio que a Ilinka atua. E a especialidade deles é isso, é apoiar pesquisadores e potenciais empreendedores ou empreendedores já nessa dinâmica de ir para o mercado, entender esse roadmap aí de... Porque, gente, tecnologia Deep Tech, Hard Tech, ciência é diferente de um software em vários sentidos. Custo, o tempo, o risco, tudo é mais complexo. E muitas vezes é isso, você está lidando com um pesquisador e não um empreendedor e tal, é diferente. Então, é bem legal o papo com a Ana. É muito massa. A gente... Pô, claramente, se você já ouviu alguns episódios do Vida Podcast, a gente também tem uma veia pública e essa preocupação com o país, com o desenvolvimento econômico nacional, desenvolvimento sustentável, enfim, geração de riqueza para as pessoas. Isso é uma preocupação grande. Pô, a Mari fundou um negócio ligado a isso, que é a Pipe Social e a Pipe Labo. Então, assim, o que a Ana faz vai muito em linha com isso, né? Assim, quando você vai estudar economia e desenvolvimento econômico dos grandes países que deram certo, que deu certo, o Japão, a Coreia do Sul, a América, a Alemanha lá atrás, né? Enfim, os países que conseguiram realmente trazer um padrão de vida muito legal, o melhor padrão de vida que a gente conhece para as suas populações, isso passa muito por inovação tecnológica, né? Então a Ana está indo para cima de um dos grandes dragões, dos grandes monstros que a gente tem que encarar para conseguir levar isso para os nossos brasileiros, para o país inteiro. E a boa notícia é que ela traz, a gente tem muita pesquisa e muita base científica e tecnológica acontecendo na academia, e é isso que a Ana entende, que o desafio não é pensar e produzir, é tirar da academia em termos de achar um modelo de negócio e viabilizar isso nas aprovações, nas Anvisas da vida e todo esse processo. Então, enfim... Na prática é isso, a gente está aqui nesse instante usando... Não é que a gente não produz a ideia, né? Então assim, é isso, a gente está aqui usando um microfone gringo, usando, falando de referências de fora, em grande parte, de todo modo, o país inteiro é um país muito ligado a serviço e tal, a gente importa muita coisa, e fazer a coisa dentro de casa faz diferença, pô, se o Facebook paga imposto de renda no seu país ou no meu, faz muita diferença. Se a Tesla, a fábrica dela fica num país ou no outro, faz diferença para o país onde está a fábrica, porque em torno da Tesla tem engenheiro, tem
emprego bom pra um monte de gente, tem mais cidades criança indo pra em escola, volta, tem gente comendo melhor, tem esgoto melhor. Enfim, trazer a tecnologia, quando ela aparece, ela traz muita coisa muito boa pro país que consegue produzir, exportar. E produzir, enfim, tem várias formas, mas na prática é isso mesmo. E é muito massa a Ana fazer isso. Parabéns pra Ana, obrigado por ter vindo falar com a gente. Curtam aí a WeLink, temos projetos potenciais com a WeLink chegando, se tudo der certo, se as energias coincidirem. Vai Boa. ter. Manda bala. Quem temos agora é Pat Parker. Pat Parker. Maravilhoso. Eu tenho muito risco de chamar ele de Parker por causa do nosso... Durante a entrevista, você falou assim, Parker não, Jorge. Porque o nome é o nome da pessoa, né? E Pat Parker, é claro que é uma referência ao Peter Parker, né? Nosso querido Homem-Aranha. Sobrinho do tio Ben. Mas assim, cara, muito legal. Um negócio que nasce de uma coisa bem pessoal, né? Ele postando com um cachorro, ele gosta muito dos seus cachorros e tal. E ele perde num passeio, não é isso? O cachorro se solta, ele para pra fazer uma compra no bairro, amarra o cachorro no poste e o cachorro foge e vira uma loucura a vida dele. E cai a ficha dele que existe um desafio. As pessoas cada vez mais estão ocupando as cidades com seus pets e andando a pé. E é uma crença que eles têm. De ocupar a rua mesmo, né? E viver a cidade sem ser de dentro do carro ou do apartamento. E ele fala, bom, se o mercado pet é o que mais cresce nesse país ultimamente, e as pessoas, inclusive na pandemia, cresceu muito, vou dar um jeito de resolver esse problema básico que é, eu sair com o meu pet, eu preciso entrar na padaria para comprar um pão, eu preciso comprar um supermercado rápido ali, e eu preciso deixar ele num lugar seguro, ele cria a Pet Parker. Ele fala assim, que o tempo que a pessoa tem, normalmente, para passear com o pet é o mesmo tempo que ela tem para ir no mercado, que no fim do dia, no fim do expediente e tal, e ela poder combinar as duas coisas faz diferença. A Pet Parker traz lá um lugar para você estacionar o seu pet, que ele fique em boas condições, com segurança e tal. Com a super tecnologia da casa, de monitoramento, câmeras. Traz cliente pra loja, porque o cara, de repente, prefiro ir no mercado A do que no B, porque tem onde deixar o cachorrinho, posso passear. Naquela série Soluções Óbvias para Problemas que você tem e que ninguém tinha feito antes. Cara, é muito massa, assim. Muito bom. E é isso, a paixão dele, né? Ele adora os pets, ele conta com o maior carinho, e mostra, perdi. E sabia que eu tinha pet, já tinha me investigado, sabia que esse exatamente. Eu falo que tem gato, no meu caso, muito mais fácil, o gato não quer sair comigo, não se interessa pela minha companhia. Tá maravilhoso. Não, e tem uma parte legal também do Jorge, que ele é outro fã de Nassim Taleb e trouxe o Taleb Brasil, então tem uma parte boa aí. Jorge é um cara bem legal. IFL, eu acho, né? Mais um do IFL que vem aqui com a gente. Jorge é um cara interessantíssimo, vale o papo. Em seguida, falamos com o nosso querido Vinícius Freasa da Evolucional, desculpa. Evolucional. A Evolucional. Evolucional, que tivemos aqui daquelas conversas difíceis que a gente gasta um tempo entendendo, porque a gente gosta de entender as coisas, que foi a lógica deles para fazer simulado. Começa ali com simulados do Enem, ele explica um pouco o TRI, que é o mecanismo por trás das provas que a gente faz para calcular a pontuação, enfim, de uma forma mais justa, que você não consegue chutar muito. E, obviamente, a Evolucional faz isso, que começa com simulados para as empresas, mas o mais interessante é que eles conseguem entender ali um padrão e prever, assim, de certa forma, como que os alunos estão desempenhando determinadas provas, que pode ser o PISA, pode ser o Enem, pode ser outras coisas. Mas para acompanhar, fazer um diagnóstico de como estamos esses alunos hoje e como eles podem estar melhor no futuro, em vez de deixar o problema estourar. E traz ferramentas para isso, né? Aulas especiais, a ferramenta de redação online que pode ser feita para ter uma redação. Aí ele começa a desenvolver muita tecnologia. Primeiro do diagnóstico, depois da própria a avaliação de redação, que é um negócio super braçal. Correção de redação, que é super braçal e começa a ser digitalizado. E, enfim, ele tem vários produtos, a gente bate um papo de educação que eu adoro, desafios de educação, ele é super sincerão aí no relacionamento com os negócios de educação e o mercado. Outra coisa, é um professor que vira empresário, né? Então, muito legal essa história também. Vira empreendedor, então assim, é legal essa história também, assim, da mudança que acontece na vida dele mesmo, tipo... Não, ele é ótimo, engraçadíssimo também. Fala super bem, super didático, essa é a parte boa, porque, eu sem nada do assunto, ele explicava bonitinho. Não, Pedro, é o seguinte... Os professores são bons, bem, né? Bons entrevistados, né? Uma coincidência engraçada, o professor ficar bem. Mas assim, ele é muito, cara, massa o papo. Não, Evolucional, e tão enormes também, estão crescendo, já tiveram alguns investimentos e tão enormes, eles estão grandes, e como o case de EdTech, para quem também está empreendendo na área de educação, tem muito empreendedor no Brasil nesse setor, que é um mercado enorme, vale conferir. Vale conferir. Em seguida, caminhando para a segunda metade da nossa lista, a gente fala com a Marta, da Central da Visão, Marta Luconi. A Marta deixou a gente emocionado. Cara, difícil a entrevista de não chorar o tempo todo, porque é muito lindo o que eles fazem, né? O que a Marta faz, basicamente,
encontrar uma forma de levar cirurgia de catarata barata, de altíssima qualidade para as pessoas que estão esperando na fila do SUS e que nesse meio do caminho não conseguem ver. Basicamente, a catarata te impede de ver, é uma cirurgia de baixa complexidade, a fila é gigante. E quanto mais tempo você espera na fila, piora, Sim. fica a catarata e a cirurgia fica mais de risco. Exatamente, vai ficar mais arriscada. A pessoa não trabalha, não vê os filhos, a vida perde muita qualidade quando você não consegue ver e sobretudo quando, é um negócio que pode ser resolvido com alguma facilidade. É claro que, medicina, a gente até na entrevista a gente toma muito cuidado porque é um tempo que a gente conhece pouco, há riscos e tal, mas, eles fazem com muito carinho, muito amor um negócio que é muito importante e parece... É um bom negócio, eles conseguem desenhar um negócio de uma forma que é lucrativo para todo mundo, os médicos eu conseguem brinco fazer. Que eles falam, eles trabalham com a vacância aí de médicos de top linha para que eles façam cirurgias a preço mais acessível. Os médicos já têm uma... a gente, no nosso vô, doutor Hércules, que Deus o tem, os médicos têm uma natureza de filantropia, quase todo médico que a gente conhece faz alguma coisa assim, ela dá para vários médicos da área da oftalmologia, de cirurgia oftalmológica, né, a oportunidade de praticar essa filantropia de certa forma, né, porque eles vão lá e entram na plataforma cobrando baratinho para poder fazer esses procedimentos e podem devolver para a sociedade aí, como os médicos fazem com muita frequência. Então, muito bacana, tudo muito, muito bacana. E o principal, assim, a defesa da Marta é muito ser esse concierge que acompanha de ponta a ponta o processo disso para uma pessoa de baixa renda, que talvez tenha dificuldade de entender o conceito, as etapas e se sente insegura, não se sente bem-vinda, às vezes numa clínica mais cara, enfim, tem medo do preço chegar num lugar que ela não consiga arcar, né? Você entra pra uma cirurgia, não sabe depois se isso vai complicar e ficar mais caro. Enfim, eles cuidam muito bem desse atendimento. Esse é o grande talento do serviço deles. Enfim, tem que assistir. É bem técnico, assim, a explicação, mas na prática, trazer as pessoas para tornar as pessoas aptas de novo a enxergar é super emocionante, assim. É uma causa super importante. Valeu demais pelo papo. Em seguida, ainda no Mundo do Impacto, a gente falou com o Pedro, da App Justo, Pedro Andrade. Então... O melhor guia de Nova York. Melhor guia de Nova York. O Pedro, a gente é amigo de Pedro Andrade, do Manhattan, mas não, estamos falando aqui do App Justo. Pedro é de Fortaleza, aquela terra que produz muita gente na área de matemáticas e programação. Ele é um CTO, programador, e eu adoro essa parte, porque ele teve vários negócios, né? Todo mundo quer ter um belo CTO empreendedor na sua equipe de founders. E ele é desses. Teve alguns de poker, né? Se eu não me engano, há coisas mais de imobiliária, eu não lembro exatamente, mas o que ele traz pra gente aqui é o App Justo, que tem uma visão muito legal de cuidar dessa demanda absurda que estamos tendo de entregadores e fornecedores de alimentos. Então, na real, está falando dos aplicativos de delivery. E ele vai encarar essa briga tentando ter um preço mais justo para o entregador, para quem está produzindo e também ser um valor competitivo para quem está comprando. Então, ele tem que atender bem todas as pontas. E eles estão fazendo isso, estão experimentando modelos, fazendo justo na tarifação, trazendo padrão, processo com muita tech. É um papo bom, né? É muito legal. É um problema super atual no país. A gente fala disso um pouquinho, né? As pessoas saem do mercado formal de trabalho. Em parte porque o mercado formal é super rígido mesmo, né? A Mari teve negócio e tal, contratar em CLT é difícil mesmo, é mais caro. Mas ao mesmo tempo, por, enfim, outras questões econômicas, socioeconômicas que rolaram nos últimos 10, 20 anos no país. E ir para o mercado informal de trabalho é não ter um monte de segurança, não ter, competir de forma mais cruel e tal. E eles tentando trazer, a partir da conscientização de quem está pedindo comida em casa, pedindo uma coisa em casa, trazer mais dinheiro pro bolso de quem está entregando, para ir direto ao ponto, assim, e trazer, portanto, uma vida mais legal para essas pessoas. Faz muito sentido, é muito legal. E atrás disso é uma briga grande, ele concorre sim com o iFood, com o Rappi, com esses grandes. E como ele falou, dá para fazer mais barato, dá cobrando menos aqui, cobrando menos acolá, com um negócio mais enxuto, com open source no código, eles conseguem fazer um preço legal. Então, assim, primeiro eu recomendo, baixa lá o App Justo, dá uma olhada, não sei em quais capitais eles estão, a gente grava sempre em São Paulo, estão em São Paulo com certeza. Dá uma olhadinha lá, é bem massa. E também eles estão captando grana, né? Eles estão fazendo uma rodada de captação. Não sei se o episódio vai ao ar ou antes ou depois do final dessa rodada. Eles estão captando em crowd equity, plataforma. Com R$100, você pode ser sócio do App Justo. Pode ser sócio do App Justo. Vale a pena dar uma olhada lá acho que na CRIA. No episódio, no link do episódio está lá. CRIA. Na descrição, o link da captação. Papo muito especial, negócio muito importante, negócio de impacto de novo. Briga boa, briga grande, do jeito que a gente gosta aqui no IDA. Muito massa. Boa. E, em seguida, o penúltimo aqui dessa lista foi o papo com o Sidney, da Celdor Capital.
Sou muito fã de Sidney. Amigo da Mari, o Sidney fez Singularity com você lá atrás, né? Na verdade eu fiz antes dele, depois eu fui Você fez mentorar a turma dele, e aí, enfim, a gente se conheceu. Cara, o Sidney... Ai, tem um fã-clube de Sidney. O cara é professor em Columbia University, né? Começa Ele é professor na CIPA, onde eu estudei. Pô, o cara já é um crânio, Sidney com certeza. Nacarrodo. Junto com isso, o Sidney tem um fundo de investimentos em tecnologias espaciais. Ele realmente está investindo em negócios que vão levar a gente para o espaço, ou que vão ser necessários quando estivermos no espaço, quando estamos no espaço, porque já estamos no espaço, claro. E, cara, é muito doido. E aqui assim. na Terra, que tem impacto profundo exatamente. na E Terra. vai buscar negócio que, tipo, tem uma... O negócio vai ter uma tecnologia espacial bacana, mas também tem um viés que já pode ser... Já tem mercado aqui hoje, independente da... Pô, a gente já tem que estar em Marte ou tem que estar na Lua. Cara, é brilhante. Assim, aí abre uma porta, Mari entra e aí fica um pouco muito louco de tanto de coisa que ele já investe, que parece de outro mundo, que já tá investindo agora. Tem dinheiro rolando, coisa que ele pode investir. Puta, que conversa foda, né? Não, a gente, assim, eu amo esses papos. O Sidney tá em Nova York, o fundo de investimento é de lá. Eles ainda não investem no Brasil, mas ele tem essa missão dele mesmo de desenvolver e falar desse tema no Brasil. O Brasil tem várias vantagens para o mercado espacial que a gente não explora e pode explorar bem melhor. E, obviamente, pensa, um dos maiores mercados do universo de espaço é agro, e a gente é uma potência agro. A gente precisava entender mais, investir mais nisso. E várias coisas, não só agro, como mineração, por exemplo. Seja uma das startups que ele investe, olha do espaço e consegue avaliar o solo para saber que tipo de mineral tá, sem você furar. Caramba, é umas coisas muito malucas. Que medo dos caras ver isso também, não sei se eu tô querendo. Quem vai ver isso aí, mas enfim. Enfim, o Sidney tem algo, eu adoro aqueles papos fora da caixinha que a gente gosta, da turma lá também, que a gente sempre fala das entrevistas também do Infinity Pay e tal, com o Lucas e o Pedro, com o Luiz e o Pedro. Enfim, vale assistir, vale aprender com o Sidney. E é isso, a gente fez um papo à distância, mas estamos prometendo presencial também. Cara, papo doido demais. É isso, tem que ver. Isso é bacana demais. E de novo, mais um professor prestigiando isso depois, que explica aquela super bem. Calma japonesa. As perguntas mais idiotas do mundo. Como é que faz pra fazer? Ele, não, é assim, bababá, bacana. A propulsão é assim, enfim. É muito legal, assim. Ele conhece pra caramba e explica super bem pra gente. Valeu por ter nos visitado, senhor Sidney, mas esperamos você presencialmente aqui também, né? Boa. E, por fim, Mari, falamos com o Fábio Carrara da Sol Fácil. Perfeito. Fábio, a gente começa o episódio do Fábio tentando entender o mercado de energia, se confunde todo, mas aí a gente acha super importante, porque é um mercado que o Brasil é uma potência, está crescendo absurdamente. Enfim, boa parte desse mercado sempre foi concessão e ainda é uma coisa mais complexa, mas tem muito espaço para inovação, principalmente na geração da própria energia em casa. E é isso que ele vai atuar. Ele começa, o Fábio é um empreendedor também serial, e ele começa a carreira dele implementando placas fotovoltaicas nas casas e tal, e os inversores e tal, todo aquele equipamento que precisa para você gerar energia em casa e devolver para o grid, poder diminuir custo, enfim. Mas ele descobre que, na real, o grande desafio não é implementar, o desafio é financiar para boa parte da população, porque é um investimento inicial alto, assim, ele fala aí de uns 20, 30 mil reais, mas que, obviamente, no longo prazo ele se paga. Então ele fala, não, peraí, então agora eu vou ter que aprender sobre fintech. Então ele, além de saber tudo e dar uma aula pra gente sobre o mercado de energia, a gente tentar entender essa lógica, ele agora vira chavinha e começa a dar crédito para qualquer pessoa poder financiar, diminuindo sua conta de luz do dia 1, com essa sobra da conta de luz, começar a pagar a fotovoltaica em casa. Cara, o papo é isso, muito massa. O Fábio tem um preparo técnico dos melhores possíveis. Pois é, o Fábio é o que eu vou ter que trazer para falar, né, de tecnologia. Pô, o cara é poli, né? Fez poli USP, depois vai para o Wharton fazer um MBA. O Wharton, onde o tal do Warren Buffett estudou e tal. Então, assim, é isso. O cara, ele é muito bom, entende pra caramba do negócio. Ele vai pra cima de um negócio de estruturar financeiramente isso, com FDICs, com financiamento de grandes, né, de grandes fortunas ou de family office, enfim. A forma como ele faz essa captação de grana para conseguir financiar a energia solar das pessoas, e a forma como ele pensa que, basicamente, ele vai conseguir fazer uma parcela que é menor do que a conta de luz que vinha pro cara. Então, já de cara já faz sentido, entre aspas, de graça, né, para quem tá fazendo a implementação das placas com financiamento da Sol Fácil. Muito legal. É um desenho financeiro a serviço de impacto ambiental, a serviço de geração de renda, dinheiro no bolso das pessoas, que as pessoas tenham mais grana sobrando, porque a placa vai permitir isso. Ele está indo para a Amazônia, substituir o diesel lá na Amazônia com o BNDES para financiar a placa solar no interior da floresta.
portanto... Uma equipe de 500 pessoas. Uma equipe gigante. Negócio, já negociou mais de R$1 bilhão pra financiou aí. Cara, ele é enorme. Enfim, putz, acho que pena que a gente tinha 1h15 de gastar um tempo pra entender mercado de energia, mas dava pra entender a lógica do crédito mais e ainda dava pra entender essa visão dele de negócio. É um cara que teve vários negócios e tal. Nossa, então, mesmo, os negócios anteriores a gente nem consegue falar a gente não consegue falar. E ele fala desse crescimento rápido. Eles estão crescendo, dobrando ou chegando a 7 vezes de tamanho por ano. Putz, aí dava pra explorar bastante. A gente vai ter que trazer ele de volta. Não, o dado mais louco, ele fala assim, que no último ano, eu acho, ou 2019, não sei, acho que é o dado 2019, essa geração distribuída, né, que é essa coisa do cara botar uma placa solar na própria casa, foi a forma que mais adicionou capacidade no grid brasileiro. Ou seja, a gente tá... Pô, o Brasil, quem ele tem aí pelo menos mais de 20 anos, como eu e o Mário, temos 25. Lembra, pô, na virada do milênio, a gente quase teve aquele apagão do FHC, crise, não sei o quê. Aí, sempre teve essa ameaça. Então, sempre teve essa ameaça. Na época, acho que chega a ter mesmo. Teve que ter racionamento de energia e tal. E aí chega que depois, pô, a Dilma faz... O governo da presidente Dilma, pô, comete erros importantes em relação a isso, sim. E aí depois volta a ter ameaça de apagão, de não ter energia, porque não se investe tanto. Enfim, essa ameaça de não ter energia num país desse tamanho é muito doida, porque para tudo, né? Então, se pensar que, pô, são pessoas... Ele fala essa frase muito forte. Ele me fala, cara, você pensar que quem tá adicionando energia, quem tá adicionando capacidade de produção energética no país hoje são famílias. São donas e donos de casa, colocando a plaquinha no seu teto, financiando. E isso tá... E 90% dos brasileiros moram em casas, eu não tinha citado, isso me assustou, porque prédios é mais difícil botar. Muitas, R$20 mil, bem desenhado, é mais barato que um carro popular, que agora tá custando 60, 50. Não, tem muita coisa. E pra quem gosta das techs, a gente entra nas baterias, a gente discute outras possibilidades no mercado, de você vender, financiar, comprar crédito de energia, enfim, que é outras coisas que podem chegar a acontecer no futuro, a própria bateria em casa e a vantagem disso, enfim. Papo muito bom. Papo ótimo. Tá mais fresco, mais recente. A gente gravou. Tá, por isso que a gente tá lembrando muita coisa. Mas vou adiantar. Muito spoiler, muito spoiler, mas assista o episódio, tá muito legal. Cara, e é isso. Mais um extra do Ida Podcast. É isso aí. Espero que vocês tenham curtido. A gente adora fazer esses extras, porque é quase que reaprender, né? Aprender é a gente poder falar sobre o que a gente aprendeu. Então a gente tá aqui reaprendendo. Pô, eu correr atrás de matar os livros. Pessoal, não prometo que eu vou ter que dar a Bíblia até o fim, porque é meio grande. Mas o Romeu e Julieta... Depende do que você considera o livro da Bíblia. Na minha religião, eu considero. Verdade, pode ser o Asimov, né? Sei lá, o cara... A Bíblia e também você pode ler só um pedaço. Não precisa ler todos os livros da Bíblia. O desafio é esse. O desafio é chegar lá... Você pode ler a Bíblia hebraica. Do Gênesis ao Apocalipse, sem pular nada. Full time. Conhecer todos os caras. Josué, José, só Manuel. Só o pré-testamento, sei lá, qualquer coisa. Exatamente. Mas enfim, gente, e aí é isso. A gente deixa um like, curta, comenta, indica empreendedores pra gente, indica pautas. A gente tá curtindo as pautas de tecnologia também, então indique algumas. E também coisas pra gente ouvir que não sejam só livros, que a gente tá tentando matar a lista aí de livros. É isso, se cuidem. Quarta-feira que vem tem mais Hidro Podcast pra vocês. Tchau, tchau.